Inteligência é a capacidade em fazer distinções. Se você é capaz de fazer distinção mais do que eu num certo território, nesse território você é mais inteligente que eu. O Alasca tem 49 nomes para neve. 49 nomes. Porque tem uma neve desse jeito, neve daquele jeito. No Brasil, neve é neve. Porque se eu vivo no Brasil, eu não preciso me preocupar com os 49 tipos de neve. Mas se eu vivo no Alasca e quero sobreviver, eu vou ter que pegar essa distinção. Eu vou ser mais inteligente no que diz respeito. O professor Howard Gardner, professor de linguística de Harvard, ele fez um estudo profundo e mostrou que nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Eu deixei por final a interpessoal, que é a comunicação de você com os outros, que nós somos animais sociais. Ninguém vive sozinho. Se você tiver uma ideia brilhante aqui agora, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é com quem que você vai implementá-la. E isso faz uma diferença muito grande. Então, nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas, você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Mas por trás de tudo isso existe uma ciência. Eu gosto de fazer a comparação da comunicação com a odontologia. Olha como é que faz direitinho. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e tem condição financeira, ele quer vir tratar de dentes no Brasil. Por quê? O dentista brasileiro tem uma destreza manual melhor do que o americano. Apesar da tecnologia é americana, mas odontologia não é só tecnologia, tem a parte estética, tem a parte artística, como é que vai ficar o dente, como é que vai ficar o restaurado, como é que vai ficar aquela coroa. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte científica, que hoje a neurociência cada vez mais desenvolve, e tem a parte da habilidade da pessoa. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar. O político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ganhou a eleição. O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor. O advogado, mesma coisa. Então você vai vendo a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador. E isso pode ser aprendido. Existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que souber se comunicar melhor. Mais ou menos tem os meus currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, isso tem estudo mostrando, os primeiros 3 a 4 minutos, você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa. Se você vai gostar dela, se você não vai, se você vai confiar nela, se você não vai. Então, todas as vezes que você está prestes a ir num lugar onde você vai conhecer alguém pela primeira vez, eu recomendo que você imagine que tem uma câmera te filmando e o monitor está lá na mesa da pessoa que vai lhe receber. E aí você está tudo monitorando como é que você tratou o ascensorista, como é que você tratou a secretária. Você imagina se você é rude, mal educado com a secretária. A secretária chega lá dentro, fala com o chefe dela assim, tem um mal educado aí fora te esperando. Pronto, a sua reputação chegou antes de você. Porque primeiro, a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Nós somos animais de hábitos. Se você filmar alguém
você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes. Exemplo, amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, nós vivemos num mundo que se caracteriza por ser muito rápido, um mundo muito instável, com a mudança constante. Nós temos que mudar para permanecer. Se no mundo que você vive hoje, um mundo complexo, veloz e incerto, eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet, hoje é a velocidade da internet. E a incerteza, de repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Então, a incerteza é constante. Antes as empresas faziam planejamento para 1 ano, a curto, a médio e a longo prazo. Hoje não existe mais a longo prazo. De repente o dólar subiu. E aí, todo o planejamento que você fez para o ano, com dólar a um preço e agora está muito mais alto, aquilo não tem significado nenhum. Eu tenho que estar sempre criando e ajustando, criando e ajustando, criando e ajustando, o tempo todo. Então, mas nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando eu dava o curso de sintonia, eu fazia assim, a pessoa só podia ir se ela estivesse disposta a compartilhar o quarto com alguém. Você imagina, eu quero um quarto sozinho, isso não tem. Você vai ter que compartilhar com alguém, faz parte da dinâmica. Quer dizer, mas tem muitos anos que eu não faço isso, você vai fazer. Eu tirava a pessoa do conforto. Ao invés de eu ir até 11 horas da noite, eu ia até as 3 da madrugada. E as grandes transformações ocorriam depois da meia-noite, onde o cérebro direito está atuando ainda e o cérebro esquerdo está cansado. Quando ela cansa, eu faço os grandes breakthroughs. Então, quando toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem. Não tem aquela Coralina que aos 76 anos de idade virou escritora, né? Cora Coralina, ela não sabia que ela era escritora até os 76 anos, quando ela lançou o primeiro livro. Tem o pintor que ele vai descobrir aos 80 anos que ele sabe pintar. Mas se ele sabe pintar, mas ele não sabe que sabe, é como se não soubesse. Então, quando você descobre algo que você pode fazer, é um renascimento, é um rebirthing. Você, poxa, finalmente eu descobri. Eu ensino as pessoas, na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. O nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Se você brigar com seu marido e dormir brigada, você vai brigar com seu marido a noite inteira. Você pode até brigar, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes. E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. 1/3 da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. Então eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem.